Alô malta, bem-vindos ao terceiro episódio dos Malu Campers. Hoje vamos falar um bocadinho como é que foi adquirir a segunda carrinha, que, como é óbvio, tivemos experiências assim, em que até ao último segundo achávamos que as coisas podiam ter corrido mal, né? Porque nós não sabíamos. Já vamos explicar tudo. Sim. Depois de um ano em que atingimos o objetivo que nós tínhamos já pensado, não é? Na Sim, realidade. exatamente, o que falámos no episódio número 2. Exatamente. Então pensámos que, ok, ou mantemos o dinheiro guardado e não investimos, ou então investimos noutra carrinha. Porque também já tínhamos falado várias vezes Sim, que... já tínhamos falado várias vezes em que queríamos comprar uma segunda carrinha. Sim, e que todos os anos... Gostávamos sim de ir adquirindo uma carrinha nova, Sim, sendo que tinha que ser mais recente do que a do ano anterior. Que a nossa ideia é essa, sim, exatamente. irmos aumentando a frota, mas não ficarmos só com carrinhas antigas. Ou seja, Sim, eu um bocado compreendo. contra o que a Mariana quer, né? Sim, porque para mim, eu acho que a nível de... ou seja, não é... Ou seja, quando alugo uma carrinha que também gosto a nível visual, de como é que ela Sim, a é. parte de ser quase E a ser instagramável. instagramável, ser bonita visualmente, porque hoje em dia os olhos também comem, não é? Portanto, acho que as carrinhas antigas têm têm a sua, pronto, Sim, a como é sua que eu ia dizer? A beleza, sua beleza, mas exatamente. tenho dores de cabeça. Mas têm dores de cabeça, Muitas. pronto. E Muitas, então, pronto, vão dando mais do que se for uma carrinha mais recente. sim, e então pronto, depois de debatermos aqui várias vezes, então chegámos à conclusão que seria melhor apostar cada vez mais em carrinhas Ou mais seja, recentes. renovar a frota, por assim dizer. Ou seja, Exatamente. nós queremos sempre comprar carrinhas mais recentes e claro que não vou dizer que ambiciono ser uma Indie Campers, né? Sim. Mas claro que essa é a minha visão, é ok, eu quero ter carrinhas recentes, mas podem estar convertidas para ser algo mais instagramável. Que aí a Indie Campers, com as carrinhas que eles têm, não é que falham, mas as carrinhas não são tão bonitas por dentro. E Sim. a realidade é que se pode ter carrinhas recentes, mas Sim, mais porque se formos a instagramáveis. analisar, e nós depois fizemos esta analogia, que foi a Malu acabou por ter mais reservas Sim, do este que a ano, sim. White este ano. E também, e isso quer dizer que as pessoas realmente gostam de coisas mais Sim, mais confortáveis confortável, ou e seja, aquele interior em todo em madeira, e também madeira. eu acho que ter aquelas janelas todas também permite que as pessoas tenham uma vista em qualquer lugar que parem, não é? Ou seja, assim uma vista 360. Portanto, eu acho que essas carrinhas mais antigas, Sim, mas hum, as mais recentes também podem ter isso tudo. sim, mas esteticamente até são mais bonitas, não é verdade? Assim, claro, sim, concordo, só Nós que gostávamos, por a exemplo, parte. nós sempre, quer dizer, Sim, gostávamos de ter uma Mercedes, aquelas mais antigas. sim, Ou seja, é uma coisa que nós gostávamos de ter para nós. Porque, ou seja, primeiro deve ser muito difícil já arranjar material para essas carrinhas, aquelas que nós sim, vemos claro. muitas vezes. E depois era a tal questão, né? Aquilo, qualquer coisinha que estragassem ia ser uma dor de cabeça, se Sim, calhar, eu acho que se para fosse para nós, arranjar. se calhar apostávamos se calhar numa antiga outra Que vez. ainda Sendo assim, sendo que o nosso objetivo também neste momento é alugar, acho que cada vez mais o objetivo é carrinhas mais mais recentes. recentes. Pronto, e foi por isso que nós optámos pela Sim, White. é porque atualmente, nas duas carrinhas, não é só numa. Arranjar peças às vezes para aquelas carrinhas é uma É dor de uma dor de cabeça. cabeça. Sim. Já várias vezes tivemos que recorrer aí a meios Sim, alternativos. até quando foi o motor. Alternativos, ou seja, Sim, mas quando foi o motor da Malu ainda demorou um bocadinho. demorou. Estávamos a ver que não íamos agora arranjar aquelas barras que para o Ah, white. exatamente. Tivemos que arranjar peças usadas. Já não há nada o novo no fabricante, na Ford. Então uma pessoa também já tem que pensar nesse fator de ok, se eu tiver um problema eu não posso esperar um mês, 2 meses, 3 meses para arranjar um problema. Sim, exato, pronto. E então esta foi a nossa estratégia, ou seja, com todo o rendimento, com todo ou seja, a faturação e neste caso o lucro que obtivemos do ano de alugueres, investir sempre numa carrinha mais recente para que também torne, ou seja, o nosso conceito ainda melhor do que já é e também a Exatamente. nível de segurança também, ou seja,
é uma coisa que nós queremos manter, é a segurança do cliente e a satisfação, e por esse sentido também evoluirmos nessa questão. Sim, isso é verdade. Imagina, ou seja, os requisitos que nós queríamos para a White era que fosse mais recente do que a Sim, anterior sim. e que tivesse Casa de uma banho. casa de banho e Água com água quente. quente. Sim. Com água quente. E esses foram os nossos requisitos. Mas não quer dizer que se encontrássemos um bom negócio, Sim, claro, exatamente, porque nós também, ou seja, nós acabámos por ver uma carrinha que estava completamente fora desses nossos parâmetros. Sim, porque nós queríamos depois definimos que Sim, queríamos comprar uma exatamente. Esse era o terceiro, autocaravana. pois, o terceiro ponto era esse. Era uma autocaravana, não ter que passar pelo processo todo de transformação, de legalização. Exatamente. Porquê? Porque nós também já era outubro, novembro e queríamos alugar já no E próximo queríamos ano. já, ou seja, comprar, mesmo que tivéssemos de fazer coisinhas, dava para fazer em Exatamente. janeiro, fevereiro, março, abril, foi o que Exato. aconteceu. Uhum. E, ou seja, havia 3 requisitos: estar legalizada, Exatamente. ser mais recente do que a recente anterior e e ter ter casa- água quente e casa de banho lá dentro. Esses eram os Sim. 3 requisitos. Claro que se encontrássemos uma carrinha que não tivesse casa de banho lá dentro, Exatamente. que foi o que acabou por acontecer, Sim, que nós sim. fomos até Vila Nova. Nós fomos até a Vila Nova de Mil Fontes. Exatamente, Vila Nova de Mil Fontes, em que fomos lá ver uma carrinha que não tinha casa de banho lá dentro, era mais ou menos da mesma idade do que a Malu, só que Exatamente. achávamos que seria um bom negócio. Na altura, nós podemos dizer, nós vimos a carrinha por 7.000 7.000 euros. e ainda conseguimos baixar para os 6.000. 6.000, exatamente. Porquê? A carrinha tinha uns avazeres na chapa e Sim, tinha umas coisinhas para umas coisinhas a fazer. dizer, então nós conseguimos baixar para os 6.000. Mas quando nós lá chegamos, no anúncio estava descrito que a carrinha estava legalizada. E quando nós lá chegamos e pedimos até o livreto, Sim, não foi? podíamos ver o livreto e o livreto dizia que era comercial. Sim, e eu questionei, então, mas vocês ainda não receberam um novo livreto com a categoria atribuída na inspeção? Sim, nós dissemos, pronto, é que a carrinha neste caso não me parece estar legalizada. Não, nós já metemos os papéis. E eu disse, meteram os papéis, Boa, mas não e já foram ao legalizaram. IMT fazer a vistoria? Ou Sim, foram a ao inspeção B, a inspeção? A inspeção? Não, ainda ninguém nos chamou. Assim, pois, então sendo assim, a carrinha na realidade não é especial dormitório. Ainda não era especial dormitório Sim. naquela altura. Sim, ou a autocaravana, dependendo daquilo que eles Sim. quisessem. E então é tal questão, nós estávamos, ok, queríamos aquilo, mas Uhum. se aparecesse um tal bom negócio, Sim, não diríamos que não. que não, exatamente. E depois ainda fomos ver também uma Ainda Fiat fomos- Ducato. Fomos ver uma autocaravana, Uma mesmo, autocaravana. Fiat Ducato, se não estou em erro, aquele é um modelo cappuccino, em que tem, ou seja, era uma carrinha Sim, já grande, nós reparamos que tinha algumas coisinhas, como infiltrações, Uhum. na parte do teto, a parte de cima já estava também com muito verdete. Depois estava, tinha ali uns afazeres na parte de depois cima. nós fomos à parte mais importante, que foi o test drive. E eu naquele momento percebi que aquilo é mesmo, ou seja, é um bocadinho mais complicado de conduzir do que as outras. E eu até sou uma pessoa... Sim, eu acho que também, desculpa de interromper, mas eu acho que também esse tipo de carrinho é mais direcionado para famílias ou uns amigos, ou 6 amigos que queiram ir nessa carrinha, ou, percebes? Pois, e nós também começámos a pensar nisso. Nós, que foi. nós também pensámos, quando na altura de comprar a segunda carrinha, nós pensámos, ok, nós queremos ter uma camper van, depois ter uma autocaravana mais pequenina, não é? Porque a White é uma autocaravana, mas não é uma Sim, autocaravana muito mas grande. é quase uma camper van, só que Sim, pronto, exatamente. está legalizada como Exato. autocaravana. E depois, ou seja, ter cada vez mais categorias de carros diferentes, neste caso autocaravanas, para satisfazer também um tipo de cliente diferente. Só que depois naquela experiência percebemos que não é algo que nós... Sim, para já não Sim, é. mas sim, não digo que não, Sim, né? porque a Nunca vou Flow, dizer por que não. exemplo, a carrinha... Sim, mas eu acho que há eu gosto, vamos ser sinceros, nós gostamos muito tem- mais de camper vans. Sim, nós gostamos muito mais de camper vans. Portanto, mas eu percebo que mas a a nível necessidade de de negócio, negócio, claro, eu percebo. também tem muita aderência. A Flow teve o Sim, verão todo cheio. teve. Só que, não, eu vou ser sincero, eu se pudesse ter 100% de camper vans, Uhum. eu teria 100% de camper vans. Porque eu acho que é aquilo que nós realmente Sim, gostamos. e eu acho que também... O que é E é que... com que nós nos identificamos mais. Sim, isso é Eu verdade. percebo que, ok, fazer dinheiro é fixe, mas ao mesmo tempo sinto tipo, que estou a ser falso, porque não gosto tanto assim de autocaravanas e estou a alugar uma coisa e dizer que a experiência vai ser incrível. Percebes onde é que eu estou a querer... Sim, eu entendo, mas acho que às vezes também temos que... Claro. Claro que
Se fosse um negócio, se for para negócio, claro que percebo que isso aí não tem Sim, nada claro, a ver. mas, por exemplo, ter essa opção futuramente não seria algo que pronto, não é um não É isso, também não garantido. vou fazer Pode assim, ser não, uma nunca vou ter. sim, pode ser uma possibilidade. Mas eu até acho que as camper vans acabam por ser também mais fáceis de conduzir, mais fáceis de estacionar, e não também têm mais aderência também por causa disso. Por isso é que o outro tipo de autocaravana já é mais para famílias, pessoal, amigos que querem ir seis e numa camper van Sim, não dá nós para também ir depois na altura seis. pensámos, é para seis, Nós é mais seis casais. pessoas, Pá, as nossas dão para 3 pessoas e dá para 2 casais e uma criança, ou três três amigos. amigos, ou amigas, sim. Pronto. E também, exato, e também não queríamos passar esse patamar de 3 pessoas Porque depois é muita ainda, confusão, sim, ainda. mas é muita confusão, sim. Mas vamos voltar ao tema principal, Sim. à aquisição da segunda carrinha. Portanto, ainda vimos pelo menos umas 3 ou 4 Sim, ainda carrinhas. fomos à Amadora ver a outra, Fomos ver a Ford uma Transit. Ford Transit. Fomos ainda ver, na altura também achávamos que poderia ser um bom negócio, mesmo que demorasse um bocadinho mais, uma Ford Transit Sim, de sim, sim. que metia água Pois também. era, exatamente. E fomos ver, Ainda fomos ver algumas. ao contrário da Malu, sim, ainda fomos ver Ainda algumas. fomos depois ao pé de Torres Vedras. Sim. Exatamente, ver essa. Depois, o que é que acontece? A minha mãe envia-nos um anúncio. Porque ela Não, sabia. exatamente, porque pronto, nós estávamos nesta fase de compra de uma nova carrinha e nós somos pessoas que contamos estas coisas à nossa Sim, família sim. e partilhamos isto tudo. E então nós já tínhamos dito, até se calhar o Luís também já tinha referido à mãe que pronto, olha, se ela visse alguma coisa, Sim, estávamos a pensar comprar estávamos uma a pensar. segunda e ela, pronto, de vez em quando mandava carrinhas. Até porque nós Exatamente. comentávamos que íamos ver as carrinhas. Sim, sim, exatamente. Olha, hoje vamos ver uma E houve carrinha. um dia E que ela houve um dia que enviou um anúncio de uma carrinha que para nós aquilo tinha estava todos os um ótimo, requisitos. sim, estava a um bom Tinha preço. todos os requisitos, era uma espécie de uma camper van, apesar Ford de ser Transit também Ford já. Transit, ou seja, com casa-banho lá dentro e estava a um preço bastante apelativo. Exatamente. Estava a 10 10 mil mil euros euros. a carrinha e nós pensámos, ok, tinha 260 mil quilómetros e nós pensámos, olha, fixe. E então eu disse, Mariana, telefona para o senhor. E depois, Pronto, e depois eu liguei para o senhor e o senhor vira-se para mim e diz-me assim: Oh menina, olha, acabou de vir aqui um senhor, já fechei negócio, mas é crédito. E eu disse: Olha, estou muito interessada na sua carrinha, se eventualmente acontecer alguma coisa, diga-me alguma coisa que eu vou estar sim, porque ele interessada. estava pendente se o crédito era Estava aprovado ou pendente não. se o crédito, exatamente, se o crédito ia ser aprovado. E eu disse: Ok, então vou-lhe ligando. Pronto, e ficou assim combinado. E eu realmente fui-lhe ligando. Até que Até que ele diz-me que realmente foi aprovado o crédito foi e que aprovado. pronto, a carrinha estava praticamente vendida. Sim, estava vendida, exatamente. Caso acontecesse alguma coisa, Exato, pronto, e eu mas... continuei, mas olha, caso aconteça alguma Ou coisa. nesse caso até chegámos a dizer, pronto, mas pronto, se tiver depois mais alguma carrinha deste género, diga alguma Exatamente, coisa. exatamente. Há um certo dia, uma quarta-feira, que pronto, esse número me liga e por acaso eu atendi. Que às vezes não ouço muito o telefone. E então atendi e é o senhor: menina, olha, é só para lhe dizer que eu não sei o que é que você fez uma bruxaria ou não, mas a carrinha é sua. Se quiser, a carrinha tem que vir buscar lá até sexta-feira. E eu liguei para o Luís e eu até disse ao senhor: está a falar sério? Isto não é uma brincadeira, pois não. Olha, menina, não fechei negócio com o outro senhor, vá, que se quiser a carrinha, venha lá buscar na sexta-feira. Exatamente. E eu disse: ok, é que eu só posso mesmo sexta. Entretanto, falei com o Luís e eu disse: não Tu estás a meteste o acreditar. dia, tu meteste o dia no teu Meti o dia no trabalho, eu trabalho. também fiz uma substituição, eu pedi para fazer trocas com os meus colegas, que Exatamente. era para ter esse dia livre, né? Exatamente. E lá fomos nós na quinta-feira à noite, que pá, ia ser muito duro ter que fazer Lisboa, Barcelos, Lisboa, então fomos diretos de Lisboa a Porto, Sim, pernoitámos exatamente. no Porto e depois no dia a seguir, ou seja, na sexta-feira de manhã, Aproveitámos o dia porque o Porto é lindo fomos ver a carrinha. e depois fomos até Chegámos Barcelos. lá Sim, e a carrinha era aquilo que estava nas fotos. era mesmo. Era aquilo que estava nas fotos e pá, e a carrinha estava muito gira, estava Estava gira. como está, sim. E nós pensámos, Agora já tem mais uns toquezinhos ou outro. nós pensámos, ok, a carrinha está mesmo fixe. E foi a tal questão que tu até falaste no episódio anterior, que chegámos ali e largámos, ou seja, tivemos que largar sim. os 10 mil euros, que pelo menos para mim foi a primeira vez que gastei tanto dinheiro numa coisa. Sim, logo assim. Logo assim de uma vez, sim. E nós, aquilo foi, ou seja, tentámos fazer a transferência pelo telemóvel
não estava a dar, tivemos que ligar para... Ou seja, foi aquela coisa de tivemos a ligar para o banco, depois de transferir em dinheiro, fizemos a transferência através do telemóvel, depois tivemos que ir ao ATM fazer a transferência. E no meio deste processo estivemos a ver tudo, ele mostrou-nos Sim, tudo, mostrou-nos e tudo. depois nós até chegámos a perguntar, mas porquê é que você não vendeu a carrinha ao outro senhor? Exatamente. E é aí que ele diz: vocês não estão a ver a peça que era. Aquele homem ia-me bater aqui à porta todos os dias. Eu ia-lhe vender a carrinha e ainda ia-lhe vender, como é que, eu já não me lembro a expressão que ele disse, ou seja, ia-lhe vender também um aconselhamento diário Sim, porque ali. foi tal questão, ele ia lá até Ou seja, ter a aprovação do crédito, ele Exatamente. foi lá todos os dias chatear o senhor. Ou seja, ia lá todos os dias, ou era porque queria que conduzir, ou era porque queria que a namorada conduzisse, ou era que Queria ver, portanto, foi o que eu disse: eu vou vender esta carrinha e ainda vou ter problemas para mim. E e há um dia. até há um ponto em que ele diz que no dia em que estava pronto a fazer o mesmo que estava a fazer connosco, a apresentar a Sim. carrinha toda, como é que funcionava, ele explica-lhe que isto dentro da carrinha explica-lhe que tinha televisão, mostra-lhe como é que a televisão funciona. Eles saem da carrinha, dão uma volta para mostrar aqui e ali a parte da mala, e o homem pergunta: o que é aquilo? E aponta para a televisão. E o senhor que nos vendeu a carrinha disse na brincadeira: então aquilo é uma moldura para você pôr as suas fotos. E o outro senhor que ia comprar disse: a sério? E eu acho que aí ele deve ter percebido que, olha, não vou-lhe vender carrinha nenhuma. E ele não vendeu e fomos nós que comprámos. Exatamente. E o senhor depois até disse: olha menina, sabe que hoje é sexta-feira 13? Exatamente, foi em janeiro. Era dia 13 de janeiro, foi uma sexta-feira. E ele depois disse: pronto, sabe que pronto, sexta-feira 13 também não é assim para o mal. Às Não é vezes também, só, sim, também tem também, coisas boas também neste tem caso. coisas boas. E eu disse: pois olha, realmente é verdade. É o primeiro negócio a sério que pronto. Porque a primeira carrinha. A Mariana diz a sério porque foi o momento em que ela deu assim 10 mil Não, euros de uma vez. porque se vocês ouviram o primeiro episódio, nós a primeira vez que comprámos uma carrinha tivemos que pedir dinheiro emprestado. Sim, mas pagámos esse dinheiro. Sim, claro que pagámos, não é isso, mas tivemos que pedir porque não tínhamos esse dinheiro em capital, não Eu tínhamos estou a perceber, capital líquido sim. para investir. Ou seja, chegar a este patamar em que já tínhamos esse capital líquido para investir a certo ponto, mas que também já tínhamos derivado às nossas poupanças, mas foi um objetivo Sim, foi um concretizado. objetivo que custou, né? Exatamente. E claro que é quase veres ali É como um ano de comprares casa, trabalho, não é? a veres um ano de trabalho, assim, Sim, pagas. é como. E depois havia outra questão, né? Que já Sim. vamos lá chegar, que também ficámos quase, ok, isto aqui se calhar vai Sim. ser um grande scam, Olha, vamos ser enganados. é o que eu digo, em até agora, as duas compras que nós tivemos de carrinhas, todas elas têm assim uma aventura pelo caminho. Sim, tem sempre uma aventura, pelo menos uma. Pelo menos uma. E Esta esta aqui também teve teve, duas. apesar de que pronto, foi mais pequena que a Malu. Sim. Então, Queres ou seja, contar? como a carrinha foi importada de França e nós fomos os primeiros proprietários em Portugal, ou seja, o senhor só tinha a DAV, ou seja, já estava legalizada, já tinha matrícula, só que ainda não tinha o primeiro proprietário. Exatamente. E nós acreditámos no senhor, que ele pareceu bastante Sim, porque sério. até fizemos tudo, a compra foi toda feita ali no armazém Mesmo na deles. casa dele, ou seja, Sim, a casa eles deles era viviam por lá em cima e eles tinham um cima. armazém por baixo Sim, com os várias senhores pareciam coisas. super humildes e claramente e nós depois vimos isso, não é? Ainda hoje mantemos o contacto para futuros negócios, mas continua assim. E depois, estávamos a ver a carrinha, ou seja, tinha o papel, e nós estávamos naquela de, será que isto agora chegamos mesmo a Lisboa e ele consegue cancelar alguma coisa e não Pois há cá... nós depois tínhamos que ir com esse papel. Nós tínhamos que ir com esse papel às finanças, que era Exatamente. para passar aquilo para nosso nome, Exatamente. e basicamente era isso, mas só que nós nunca E depois tínhamos feito recebeu o tal livreto, coisa. exatamente. Nós nunca tínhamos feito nada disto, então estávamos um bocadinho apreensivos. Sim, é verdade. Estávamos assim um bocadinho tipo. Ok, do tipo, acabamos A já 10 mil tremer. euros e a carrinha não nos vai servir de nada. Ia lá e esta também para o jardim. Mesmo. E Mas an- não. Mas não, sim. Mas pegámos na carrinha, tudo a funcionar, experimentámos. Claro, tinha uns avazeres a nível de mecânica e viemos nós a caminho de Lisboa. Exato. Quer dizer, nem 5 minutos. Passado para aí 15 minutos, a carrinha vai abaixo. E nós, então, mas isto aqui está a marcar gasóleo. Sim, exato, o Luís levava Sim, a lights e eu ia atrás exatamente. no carro. Quando eu me apercebo que o Luís está a parar, eu assim, não, isto não pode estar a acontecer. A carrinha vai abaixo
ela não pega e eu vejo que aquilo tinha gasóleo, foi tudo muito estranho. Então, eu ligo para o senhor, digo o que é que se está a passar e ele diz, isso aí deve ser falta de gasóleo, pelo menos é o que me dá a entender. Então ele prontamente foi logo buscar, foi Buscar um buscar um jerrycan, jerrycan exato. e encher e, E e veio, trouxe, veio ter connosco. exatamente, e depois ele lá meteu o gasóleo e depois com um spray de limpar os travões ele meteu a carrinha a funcionar. E nós pensamos, bom, ok, que susto, acabei de ter um ataque cardíaco, mas afinal é só o gasóleo. Exatamente, sim, ou seja, o quadrante, o ponteiro não está a funcionar, não estava a funcionar muito bem, ou seja, ele vai completamente para o cheio, mas depois a descer às vezes funciona bem, outras vezes não funciona, então foi isso que Sim, e na que altura aconteceu. a carrinha vinha com um tapete todo bonito da Ford e nós Sim, até que aquilo é um pedimos para senhor que encomendar faz. um para a Malu. E na altura ele até por causa desse percalço, ele ofereceu-nos o O tapete, tapete, disse sim. que nós, Nós pronto, encomendámos, que aquilo é um senhor que faz o tapete à à medida medida. para as carrinhas, que já tem os moldes, e ele, pronto, ele ofereceu, porque nós vamos ter que gastar dinheiro, ou tínhamos que gastar dinheiro para arranjar o quadrante, e ele, pronto, foi nesse sentido Que ofereceu. que ele ofereceu. Pronto, viemos para Lisboa, Correu super correu bem, tudo super andámos bem, imensos quilómetros com ela logo assim exatamente aquele no teste primeiro dia. correu super bem, foi logo Lisboa, Barcelos, Lisboa. Casa dos pais do Nunca Luís, tivemos problemas, a carrinha nunca foi, pronto, não foi mais abaixo, nunca aqueceu, correu tudo bem e fomos diretos, para casa dos teus pais. exatamente, que depois, ou seja, a carrinha já estava pronta para ser alugada, se quiséssemos, só que nós queríamos dar um toquezinho e modificar algumas coisas, ainda pintámos os armários, pintámos a foi. carrinha toda por dentro de branco, comprámos luzes novas, comprámos chão, Comprámos chão, pintámos as paredes de verde, mudámos as luzes de cima. Fizemos as copas para as almofadas, também para dar exatamente. uma corzinha. Na casa bem aquela Metemos o cortinado, sim, cortinado. que anda. Portanto, aprimorámos um bocadinho algumas coisas, Sim, porque mimámos um bocadinho a carrinha, sim, algumas porque a coisas que pudessem chamar mais a atenção e que ativassem também mais o ou seja, interesse. que ela fosse um bocadinho mais instagramável, por Sim, assim dizer. e visualmente mais atrativa. Trocámos Porque ela estava também. com aquelas cores assim meio mortas. Sim, estava assim, a carrinha era um bocadinho assim, Meio. pó nhé. feia, assim. E também trocámos a torneira, Trocámos a torneira, pronto. porque a outra era Fizemos, um bocadinho feia. sim, fizemos assim alguns ajustes. E também é algo que nós, por exemplo, quando acabamos sempre um check-out, como eu já tinha referido nos episódios anteriores, é algo que nós, é um feedback que nós pedimos sempre às pessoas. Portanto, nós todos os anos queremos sempre melhorar. Sim, não é? a qualquer momento Até nós agora queremos vamos melhorar. fazer, pronto, agora vamos mudar o frigorífico, não é? Vamos, sim. Pronto, que é algo que também É o vamos ter que frigorífico, melhorar. ou seja, é um frigorífico trivalente na White e o gás não é muito fixe porque quando está muito vento o gás vai abaixo, às vezes é um bocadinho difícil de ligar o gás e acaba por ser um bocado chato essa experiência para eles. E então vamos optar por trocar. Vamos trocar, vamos comprar um frigorífico a 12 volts a compressor. A questão é que se calhar vamos ter que eventualmente meter mais um painel solar que era para garantir que a segunda bateria está sempre muito bem carregada. Porque o painel que nós lá temos é um bocadinho mais pequenino e também pode não ser suficiente. Exatamente. Pronto. E também melhorámos, deram-nos aquela dica de colocar o do Exterior. exterior. Nós também fizemos isso. E por acaso ficou super bem. Fiquei super orgulhoso. Eu assim, ele diz que sabe montar aquilo, vamos ver. E afinal conseguiu. Sim, aquilo não foi muito difícil de montar. Sim, tudo o que tu fizeste dentro da White também ficou bem. Ficou bem feito. Eu aprovo. O vinil que também pusemos em cima da na bancada, bancada. na mesa. Depois também fizeste aquelas Sim, eu coloquei aqueles plásticos para não sujar tanto a parte compartimentos, exatamente. Está-me a faltar a palavra. Portanto, fizemos aprimorámos muito a carrinha. Eu acho que ficou bonita. E pronto, e o nosso intuito então também era despachar isso tudo, não é? Porque o Luís ia fazendo quando tinha tempo. Sim, ou seja, era aos fins de semana e depois quando tinha tempo a meio da semana, aquela carrinha foi de segunda a segunda, Sim. de janeiro a abril, porque depois em abril nós queríamos ter a carrinha pronta para alugar, mas também para usufruir, Usufruir, até porque nós em exatamente. abril fomos,
ao segundo encontro da Camper Da Vans. Camper Vans. E, Quer claro, dizer, sim, porque nós, ou seja, sempre compramos uma carrinha, queremos ir experimentar os exatamente, nós dois. fazemos sempre uma viagem que é para experimentar, para ver se está tudo bem, se está tudo a correr bem. E se vamos sempre tipo 10 dias ou uma semana, que é mesmo Ou para mesmo ver. que fosse só um fim de semana, ou seja, mas nós temos que experimentar a carrinha antes de colocarmos a alugar, que é para percebermos se faz falta mais alguma coisa Exatamente. e se está tudo a funcionar corretamente. Sim, houve coisas por acaso fomos comprando também, que depois percebemos que Sim. que faltava. Pronto, e fomos então ao melhor invento de autocaravanas. E claro que tinha que falhar uma coisa mal nós lá chegamos. Pronto, é que é sempre, vocês não estão a entender. E nós temos qualquer coisa. Nós... Mal chegámos lá, eu ligo, estava tudo a funcionar, porque antes de partirmos para Aveiro, que é Eu vou pôr no um alho, Vaga Splash, eu vou pôr um alho no teu bolso. e então o que é que aconteceu? Eu sabia que estava tudo a funcionar, nós testámos antes de ir, porque eu estive a arranjar tudo. Sim. Assim que chegamos lá, eu ligo a bomba da água Mal estacionamos. e eu vejo água, ou seja, eu meto a bomba da água a E aquilo funcionar, começa a deitar água. eu vou cá fora e vejo água a sair. Ah, assim. já, estava a cair por baixo da carrinha. Exatamente. assim, Tu até me mandaste ir lá para baixo. Eu assim não E faz... literalmente eu caguei-me toda a ver isso. Eu vi Mas isso e eu fui. pensei assim, não faz sentido, porque é que está a cair água aqui? E depois lembrei-me, se calhar é a bomba da água. Tento desligar logo a bomba, fui ver, A tua sorte é que é E- que consegues sempre resolver. a minha sorte não. A tua sorte é que tua? tinhas lá aquele senhor com aquelas Sim. com as peças. Estava lá o Ricardo ali, tem uma oficina que arranja autocaravanas ali na Amadora, eu se não estou em erro é RPP qualquer coisa. Eu depois posso pôr aqui a publicidade, não é que nós... Não é que ele vá ganhar alguma coisa com Sim. isso, mas ele foi muito fixe porque eu tirei foto ao circuito, mostrei-lhe e ele disse, olha, pronto, pelos vistos aqui deve ser esta peça aqui que está partida, também não era nada demais, mas a coisa Sim, era aquela pecinha de plástico. de plástico, só que a coisa muito fixe é que ele arranjou-nos o material todo, nós até queríamos lhe dar 5 euros. Queríamos lhe pagar e ele não quis aceitar. Ele não E queria então para aceitar. isso nós, pronto, olha, aproveitámos, comprámos aquela torradeira. Sim, compramos aquela torradeira que é fantástica, só que não. Yeah, não gostámos muito. Mas Quer não- dizer, não mas tem nada- devíamos ter comprado outra para Mas a testar. questão, atenção, não é o material que ele vende que é mau, é mesmo aquele sistema de torradeira que não é assim grande coisa. Sim. Mas quer dizer, eu fiz umas torradinhas. Sim, deu para fazer. Deu para fazer. Só que depois percebemos também dava para fazer perfeitamente as torradas e se calhar muito Na melhor frigideira. na frigideira, exatamente. Mas comprámos essa Isso e o líquido torradeira azul. e o líquido azul para a sanita. E Mas o senhor foi quase uma impecável. forma de... Exatamente, ele Sim, explicou comprámos tudo. isso, exato, numa forma de pagar Eu por alguma acaso coisa. levei as ferramentas, ou parte das ferramentas que... Tu estavas a sentir que algo ia acontecer, percebes? Não, eu estava a pensar que se calhar, bem, vou ter que fazer aqui uns O que improvements vale ou é que fazer ele qualquer é coisa. mãozinhas. Mas sim, conseguimos. Quer dizer, eu chegámos também, se lá. tiver que me desenrascar, tento-me desenrascar. Assim, aquilo também hoje em dia não é Se muito calhar podia difícil. pôr isso um bocado torto, mas olha, Não é muito difícil, vai só ao YouTube e hoje em dia pois é, há sempre muita informação. tens mas- toda a razão. Chegámos lá, conseguimos resolver o problema, incrível. E o E evento. pronto, e o evento evento correu foi super muito bem. fixe. Aquilo foram 3 dias? Sim, sim. Se foram 3 ou 4 dias. Sim, 3 ou 4 dias, em que tínhamos diversas atividades, estava super bem organizado, aquilo tinha uma dinâmica. Mas atenção, nós inicialmente quando chegámos lá, a zona que eles tinham Ah, reservado para o evento ficou toda cheia. Uhum. E depois nós íamos ficar num sítio meio manhoso. Nós íamos e ficar logo, ou seja, quando assim se que tu entra no entras dentro do evento, Vaga- era logo à direita, assim logo que entras ali. dentro E do- até era terra batida, portanto não, Sim, era sim. gravilha e tudo. Pronto, e eu até fiquei assim, pronto, olha, ficámos aqui para Sim, para nós estava tudo bem, porque Sim, nós claro. nunca tínhamos ido a evento nenhum, nem tínhamos noção de nada, Ainda não estávamos até ali conhecíamos mais ninguém, ou menos. estávamos assim meio Nós até tímidos. estávamos, ok, olha, se é aqui, tudo bem. Mas depois houve alguém que estava na mesma posição, no mesmo estacionamento que nós, Sim, alguém deve reclamado. deve ter falado e então mudaram-nos E de eles depois sítio. conseguiram, se calhar, o aval lá do Vaga Splash para colocarmos noutro Uhum. sítio. E, por muita sorte nossa, ficámos ali numa grupeta muito, muito fixe. A família Pipi. Exatamente, a família Pipi, em que, pronto, ficámos nós, o Renato e a Jéssica, com a filha. Exatamente, Van on Road. Exatamente, Os Vanilla. o pessoal da Felícia primeiro, A Felícia, depois exato. os Vanilla, aquele casal
O Nuno Eu não me e a lembro. Sofia. Ah, sim, o Nuno e a Sofia, depois o outro casal é que estava ao lado, agora é que me lembrei. Ah, sim, 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 sim. E depois ainda estava o Diniz que faz as pranchas de surf em Madeira. Pá, e Opa, aquilo, foi aquilo foi incrível. incrível. Nós ficámos ali num grupo mesmo fixe. Eu Pá, acho que pronto, isso eu já nem sei como é que sucedeu, mas acho que foi por causa da Matilde, foi por causa da Matilde, da bebê da filha do do Renato e Renato e da da Jéssica. Jéssica. Nós começámos um bocadinho a pôr-nos com ela na brincadeira. Ela deu-nos bola, depois o Renato também foi-nos convidando Sim, para foi estarmos depois ali. foi o café, foi perguntando se queríamos uma jola. Exatamente, porquê? Porque mal nós sabíamos que, pronto, que aquele pessoal conhecia-se todo, né? Sim, Porque sim. é todo ali, Exatamente, era toda a são todos Marinha ali Grande. da Marinha Grande, toda a Exato. gente se conhece e caímos um bocadinho ali de paraquedas, mas epá, vou ser Epá, sincero, eu acho excelente. que 75% da experiência, ou quase vá, São as 90%, pessoas. foi o facto de termos ficado ali naquele Yeah, grupinho foi incrível. fixe, foi muito fixe. Pronto, então pronto, criámos ali tipo um grupinho muito, muito giro, com todos, e todos nós com o mesmo interesse, não é? Que é a Van Life. Ou seja, esse evento, eu adorei o evento exatamente por causa disso, que é, está ali toda a gente pelo espírito do autocaravanismo, pela parte da camper van, transformar as carrinhas, porque, sei lá, se calhar 70% das pessoas que lá estão transformaram as próprias carrinhas. Sim, pá, e depois é bem fixe, porque tu tens pessoas de todas as idades, é desde Sim, crianças sim, a sim. pessoas mais velhas, a pessoas mais jovens, e depois é tudo como, tem todo o mesmo, todas as pessoas gostam disto, o que também facilita essa comunicação, e depois tu também podes, ao longo do evento, ir vendo as carrinhas das outras pessoas, o que torna também a experiência Não, muito isso mais também foi uma coisa fixe. que eu gostei muito e era muito Foi o bem engraçado. fixe. Que era, nós estávamos lá todos juntos, Uhum. às vezes a almoçar ou assim, e de repente aparecia malta que queria ver as carrinhas As das pessoas. carrinhas. E então onde é que está aqui o dono desta carrinha? Lá íamos nós mostrar a nossa carrinha, dizer que pronto, Sim, nós não contávamos um bocadinho construímos. como é que se tínhamos construído, o que é que tínhamos É feito à isso. carrinha, não sei o Nós quê. dizíamos que já tínhamos comprado praticamente assim montada, só Uhum. tivemos a pintar e melhorar um bocadinho as coisinhas, mas não foi nada. Mas pronto, aquilo essa, Bem, essa nós parte é que vimos era lá mesmo gira. carrinhas Essa parte eu gostei incríveis. mesmo, que era, pá, tu passavas ao pé de uma carrinha, olha, posso dar aqui uma vista de olhos, e como é que você fez isto, Sim, isto, sim, isto. e depois se calhar olha, ainda te convidavam para comer, para ver Sim, algo. sim, sim. Pá, depois tocavas Aliás, ali, pá, várias experiências, não é? Pá, eu acho que foi. não, eu adorei. E depois até, eu vi uma carrinha que Eu vi, ainda tinham atividades de apanhar o lixo na sim, praia, sim. aulas de yoga, tínhamos um momento na lareira que também foi Todas bem à fixe, à noite, onde o pessoal se noite. juntava todo e cantava. Cantávamos música, estávamos ali todos a conviver, a Mas partilhar as nossas eu vi lá uma experiências. carrinha que eu nunca pensei que aquilo fosse possível. Qual? Que era uma carrinha que era 100% elétrica. Ah, Não é a carrinha em si, ou seja, a carrinha era a combustível, exato. era a diesel, só que ela funcionava toda, cá à parte de trás, toda a eletricidade. Uhum. Ou seja, tinha fogão de indução, tinha forno, tinha boiler, ou seja, é toda elétrica. Não havia gás naquela carrinha e eu pensei, não, isto aqui é top. Ok, o gás, se a Sim, instalação isso estivesse é algo que nós também segura, já tínhamos falado sobre as nossas, que... ok, a instalação é segura do gás, Uhum. mas nós ficamos sempre naquela de, pá, isto aqui pode... Pois é isso, nós por acaso ficamos... Agora, na altura que optámos por isso, não pensámos, eu acho que não Sim, mas refletimos... quase todas as pessoas têm que ter, a maioria tem gás para a Sim, comida. pronto, mas se calhar era algo que futuramente nós poderíamos refletir em alterar. Sim, sim. Eu gostava muito, sim. Agora está ali muito dinheiro investido em painéis solares, em baterias e Sim, também em inversor. sim. Porque o inversor tem que ser mesmo muito potente para conseguir produzir energia para um mini forno. É Sim, porque sim. ele vazia croissants todas as manhãs Yeah. no forno. Portanto, Bem, isso era, eu adorava. Assim podias fazer corações todas as manhãs frigorífico, para agora mim. lembro, ele tinha os tais frigoríficos a 12 volts a compressor, pá, a carrinha estava muito fixe, só aquele casal fotógrafo que tem o Sim, menino, pá, muito nós fixe. somos péssimos com os nomes. Não, eu com nomes sou péssimo. Nós para a próxima vamos escrever, Cara, mas nós depois pomos aqui na descrição. caras, sou incrível, nomes sou péssimo. Mas olha, nós adorámos. E nós tínhamos planeado, eram 10 dias, ir ao evento que eram 4 ou 3 dias, que não me recordo. Sim, E essa depois viagem foi uma viagem de 10 dias, exatamente, desculpa, continua. e depois a seguir seguirmos para o nosso roteiro que já tínhamos planeado. Portanto, ali nós conhecemos realmente pessoas pá,
que Não, acho foram que muito fixe. continuamos a manter a ligação, continuamos a falar com eles. Muitos deles podem vir a estar aqui presentes no sim. nosso podcast. Sim, a nossa ideia com o podcast é essa mesmo, ou seja, é Sim, é falar um fomentar bocadinho. o espírito ao caravanismo Sim, e trazer pessoas que tenham muito para partilhar, que foi tal questão, nós não sabíamos que eram os Vanilla, não, quando nós estávamos nem com sabia que eles eles, tinham viajado pela Europa e ter visitado 22 países durante porque um ano. nós estávamos com Cena. eles e eles estavam a falar connosco tipo, super bem e pá, estavam sempre pessoas a lá ir à carrinha deles, falar com eles, e eles a mostrar a carrinha. Eu pensava assim, mas isto aqui, os Vanilla são os rock, é tipo rockstar do autocaravanismo. Depois foi quando nós fomos ver o Instagram e vimos que eles fizeram durante um ano uma viagem pela Europa. Isso. Sim, e não vamos contar mais. Sim, não vamos contar muito mais porque já está fechado. Já fechámos negócio. Sim, mas nós também E eles depois vêm deixamos aqui ao aqui podcast. sim, o Insta deles para vocês também verem. Epá, portanto, eu acho que foi uma sinergia, correu tudo super bem. Tivemos aquele percalço inicial, mas pronto, faz parte da aventura. Sim. Conhecemos carrinhas brutais, como a Granada, A aquela Granada, amarela. a Mercedes, A Mercedes sim, amarela, de origem, linda, incrível. linda. O autocarro, O autocarro. aquele autocarro também estava Também incrível. estava espetacular. Nós depois até podíamos fazer um podcast em que depois para o nosso canal do YouTube mostrarmos algumas das fotografias Sim, podemos. e vídeos. Sim, seria interessante para vocês verem. É assim, por acaso, não sei se tenho fotos. Eu tenho algumas. Nós podemos, Mas, por exemplo, não tenho podemos fotos do partilhar. autocarro. Eu tenho. Tens, boa. Tenho. É que eu. Nós podemos partilhar e identificá-los para vocês darem uma olhadela. Isso seria um podcast até de comentar algumas carrinhas que lá Sim, tivemos. sim. Portanto, olha, foi algo que É para repetir. é para repetir. Nós este ano há uma Infelizmente não vamos Magusto. poder ir ao Magusto. Que é agora em novembro. Não vamos estar cá, mas também não vale a pena estar a fazer grande publicidade porque já está escutado. Não vamos estar cá, mas vai haver podcast na mesma. Sim. Não vamos estar cá nessa semana, mas iríamos adorar ir ao Magusto, porque de certeza que vai ser incrível. Sim, mas para o ano vai haver outro evento e... Sim, mas para o ano vamos para o terceiro evento, ou para o terceiro encontro da Camper Sim, Vans. eu para o ano gostava de ir com a Malu, porque acho que este ano fomos com a White, podíamos ir com a Malu para o Vamos ano. ver. E assim, pronto, mostrávamos, ficavam a conhecer a Malu. Apesar de que, pronto, mas também lá tinha todas as condições para Sim, podermos lá, estar com a exatamente, Malu. ou seja, a Malu podíamos levar à vontade, Sim. porque eles lá têm sim, os duches. tínhamos direito aos duches, casas Sim, de nós, banho. por exemplo, levámos a White, Tínhamos experimentámos um uma bar. noite, só para ter a certeza que aquilo até funcionava. Sim, pois O foi. banho, mas depois tomámos sempre banho lá nos balneários. Pronto, e depois seguimos viagem. E fomos para onde? Fomos em direção à Espanha. E pronto, e passámos, qual foi o nosso primeiro Passámos, ou seja, destino? saímos em Aveiro, fomos para Viseu, pernoitámos em Viseu, ao pois pé foi. daquele rio. Uhum. Depois fomos em direção aí sim para a Espanha, fomos até Salamanca, Ávila, depois fomos até Madrid, que estávamos a planear inicialmente gastar 2 dias em Madrid, mas não era muito o nosso mood naquele momento, então, Sim, então ficámos só uma noite, depois arrancámos em direção a Toledo, ficámos numa cidade entre Toledo e Badajoz, Uhum. e depois, último destino final, Badajoz. E depois E no dia a fomos seguir a passámos só até Monsaraz. Monsaraz para dar um mergulho, porque apanhámos uma semana mesmo quente em abril e para encontrar sítios para dar mergulhos em Espanha estava a ser difícil, no interior. E conseguimos, fomos até Monsaraz e depois Lisboa. Lisboa. Correu tudo super bem, Nós- nunca tivemos problemas. Exato. Não foi quantos quilómetros, recordes? Nós temos um 1700 Reels km, temos até no o Reels, Instagram sim. sobre isso. 1700 km foi o que nós fizemos. 1700 quilómetros. Foi uma experiência muito fixe. Sim, foi incrível. Acho que foi a viagem mais longa que nós Sim, tivemos neste momento foi. numa carrinha. Foi 10 dias, fomos e fizemos os tais 1700 km. Sim. Foi O nosso objetivo um dia mais tarde é fazer uma ainda maior. Sim, sim, isso claramente que sim. Claro Mas que sim. pronto, Se para vai ser começar foi para o foi- ano, ou se foi vai ser muito bom. depois, ou se vai ser daqui a 10 e anos. nós estávamos sempre a ver também no Parque Fortnite os melhores sítios para pernoitar. Exatamente, a aplicação, não sei, é assim, toda a gente que está a ouvir Só deve conhecer. Em Viseu ficámos ao pé da barragem, não usámos quer dizer, Não, usámos utilizámos, o eu Parque descobri Fortnite. aquele sítio através do Parque Fortnite. Nós utilizámos onde é que sempre nós o Parque ficámos Fortnite. mesmo num parque em que tivemos que pagar? Foi em Madrid e em Ávila, não foi? E a Vila, sim. Pronto, também, e os parques também tinham condições. Tinham casa de banho, sítio para tomar Sim, sim, sim. banho,
despejar as águas. Foi muito fixe. fixe. Pronto, depois desta viagem de 10 dias, chegámos à conclusão que pronto, que havia ali uns afazeres também, porque acho que durante a viagem também vimos que faltava alguma coisa. Devemos ter visto, de certeza. Sim. Recordo-me. E então acabámos por, pronto, comprar as últimas coisas que tínhamos a comprar, para entretanto meter a White a alugar. Entretanto, antes disto, houve 2 passos muito importantes na nossa vida que nós demos, nomeadamente o armazém, que depois podemos falar sobre isso. E abrimos a empresa também a nível do nosso trabalho, a nível pessoal. E que pronto, depois futuramente também podemos abordar essa questão. E então foi um ano de muitas conquistas. Foi a compra da carrinha, foi a abertura da empresa, foi... E o aluguer do armazém. E o aluguer do armazém. Temos as carrinhas e... Sim, onde nós basicamente centralizamos a nossa logística a nível dos alugueres e onde guardamos as nossas carrinhas. Mas a primeira viagem foi muito gira com a White. Foi incrível. Yeah. Temos que repetir. Não, sim, a nossa ideia é nós fazermos mais para viagens. Para o ano. Sim, agora vamos ainda começar... este ano vamos tentar fazer algumas de fim de semana. Vamos tentar sair Olha, mais... ele está a dizer que vamos tentar, ouvir. Não, vamos, está aqui a prova. Vamos mesmo, até porque pronto, nesta fase agora não há tantas reservas. Sim, e o vamos que tentar nos permite aproveitar. também ter mais liberdade, porque isto de ser empreendedor, depois também era bom partilharmos isso. Isto também de ser empreendedor acaba por também ser um bocadinho... Ocupa-nos tempo, não é? Nós dedicamos todo o nosso tempo para descansar, nós não descansamos. Acabamos. Não, quando tu tens um negócio, não há tens descanso. que pensar que tens uma loja aberta de segunda a segunda. Pronto, nós temos os nossos trabalhos e depois nós temos o nosso trabalho, mas depois temos a questão das carrinhas e muito dos alugueres coincide sábados, domingos, feriados. Isso é sempre segunda-feira para nós. Exatamente. Por isso, claro que tem as suas coisas boas e claro que também tem as suas coisas más, mas faz parte. Claro, faz parte. Pronto, depois disto, então, começámos a cair reservas, iniciámos a fase dos alugueres. Depois tivemos uma coisa um bocadinho má na Malu, que teve o tal problema no motor, teve um mês parada, tinha reservas e foi a nossa sorte foi termos a segunda carrinha, porque senão iríamos perder aquelas reservas. Nós falámos que as pessoas tinham alugado a carrinha naquele período com a Malu, explicámos a situação, dissemos que... A carrinha foi o motor, não é? Foi o motor que não dava para fazermos nada e que tínhamos esta opção. A maioria, todos aceitaram, com muita pena deles, que eles queriam lá estar a parte estética, que era mesmo aquela carrinha que eles queriam. Pronto, mas eles aceitaram e não se arrependeram. Não, porque toda a gente deu, até hoje temos 5 estrelas em todas as reviews da White. Sim, em 37 comentários, no total das 2 carrinhas temos só 5 são 4 estrelas, o resto é tudo 5 estrelas. Mas na White tem tudo 5 estrelas. Tem tudo 5 estrelas. E mesmo assim... Lá está, porque eu também acho que a White tem muito mais comodidade, não é? A nível de... Ou seja, tens água quente, tens aquecedor... Sim. Tens muito mais coisas. Mas o que eu quero dizer é, apesar de termos 5 estrelas em todas as reviews, podíamos pensar, não, o frigorífico até está bom. Percebes o que eu quero dizer? E mesmo assim, podíamos nós deixar queremos assim. melhorar. Sim, podíamos deixar assim e pensar, isto é para aluguer, olha. Que se lixa, olha, está ótimo. Também se não der esta, compras uma da Norauto e metes ali aquelas geleiras. É assim, claro que também não condeno, é assim, realmente são coisas que se vão estragando e deteriorizando, não é? Sim, mas nós sabemos que aquilo não eu acho que aquilo depois, o que é que eu acho? Eu acho que aquilo depois vai trazer um problema porque o cliente vai ficar insatisfeito, a experiência não vai correr da forma como ele expectou. É assim, o que eu acho isto é como um aluguer de uma casa. Tu tens que corresponder à expectativa que o cliente criou para aquilo que ele está a pagar. E se não correspondes, a falha tua. Sim, ou pelo menos corresponder, porque ultrapassar é aquele nível em que tu queres sempre chegar. Mas corresponder, tem de ser, não é? A pessoa está a pagar por aquilo que ele... É a tal questão, o frigorífico está a funcionar corretamente. Sim, claro. O que é que acontece? Quando está muito vento, a chama vai abaixo. Eu já falei com o Hélio e ele diz que é perfeitamente normal nestes frigoríficos, só que para nós não é o suficiente. Sim, exatamente. Porque eu acho que não faz sentido as pessoas virem e depois às vezes a chama vai abaixo, têm que ir ver a chama e depois às vezes podem ter ido para a praia, a chama vai abaixo e depois está ali 2 ou 3 horas e a comida vai se estragar. Então acaba por ser mau. Sim, mau. É um bocado chato. Eu acho que também não é mau, mas é um bocado chato, pronto. Não é? Porque aquilo está a funcionar, está a funcionar bem, sim, mas exato. tem essa questão que para nós não é...
Para nós não Sim, é, é não é. chato. E por isso não queremos que isso Aconteça, por isso é que nós queremos, aconteça. apesar Exato. de termos as tais reviews todas 5 estrelas, achamos que a carrinha ainda vai conseguir estar melhor. Sim. Pronto. Entretanto, pronto, começámos com os alugueres, houve essa questão da Malu estar parada por causa do motor e então utilizámos a White e isto é o que é bom ter duas carrinhas, é esta parte de, olha, pode-nos ajudar noutros alugueres e, por exemplo, as nossas carrinhas de Sim, gestão de aluguer a terceiros. às vezes também tentamos sempre andar a fazer, ok, a Pronto, deles falhou, vai Exatamente. para a nossa, se a nossa falhar, tentamos ir para a deles. Quando há Se a nossa está carrinha- ocupada, tentamos vender as carrinhas deles também. Sim, quando há carrinhas de sempre isso. clientes nossos que também tiveram problemas mecânicos ou uma avaria ou um acidente, também aproveitamos para mostrar o leque de carrinhas que Sim, nós temos. Nós falamos com a pessoa, Com o dono, proprietário, claro, a e decisão é sempre... olha, aconteceu, pronto, a pessoa também já sabe, né, que houve um problema na Sim. carrinha. E então nós explicamos que, olha, vamos tentar falar com eles para dar uma solução, que vai ser uma das nossas carrinhas. E claro que até hoje nunca ninguém disse que não, né? Sim, Até porque, independentemente de ir para nós ou não, aquela reserva vai ser sempre cancelada para a pessoa. claro, sim. Pronto, e então começámos com também a questão de termos o armazém, conseguimos começar a ter uma logística muito mais funcional Sim, e sim. organizada, o que nos permitiu também E também dá um bocadinho mais credibilidade porque a sim. carrinha não está no meio da rua, está dentro de um espaço fechado em que nós mostramos a carrinha. É claro que é diferente. Pronto. E isso também nos levou a que também as coisas, pronto, ou seja, não fossem tão estressantes no processo, não é? E tu que estiveste responsável pela parte dos check-ins e check-outs e tudo mais, sabes bem disso. Tivemos aqui tivemos alguns problemas durante estes aluguéis com a White. Sim, mas isso também faz parte, né? Sim. Perderam-nos uma porta. Perderam-nos a porta onde se guarda O gás. O gás. O gás está na parte exterior. Sim. A porta do armário, logo na primeira reserva, Três amigas. saiu do sítio. Nós não percebemos ainda hoje como, mas pronto, aconteceu. Mais coisas. Tivemos um problema mecânico que foi nas tais peças que tivemos que comprar usadas, porque já não há novas. E acho que foi só. Assim, Tivemos a questão da claraboia também. Pois foi. Que pronto, a claraboia, houve uma que chegou e já não estava a funcionar muito bem, mas também aquela claraboia já estava um bocado ressequida ao plástico, ou seja, aquilo passava assim a unha por cima da claraboia e o plástico desvazia-se. Depois entrou um bocadinho o bom senso aí, do tipo, ok, se calhar ela estragou-se, mas não é bem culpa da pessoa, porque aquilo também não pareceu ter levado uma batida, pode ter sido só mesmo, olha, no momento em que eles estavam a abrir, aquilo se calhar partiu-se, então acabámos por não cobrar. não estar a cobrar à pessoa. Sim, isso até Se a foi claraboia fosse nova, era completamente diferente, não é? Mas agora, eu acredito que aquela carrinha, a White, já esteja parada para aí desde 2018. Isso até foi uma reserva em que foram duas famílias. Sim. Pronto, por exemplo, neste caso, nós temos duas carrinhas, foram duas famílias, alugaram as duas carrinhas, o que também foi bom, até foi uma reserva de 15 10 dias. dias, sim. Sim, 10, 15 dias. Portanto, este verão com a White, de expectativa, de realidade, Assim, eu acho que correu bem. correu bem. Também acho. Vou ser sincero, se calhar estava à espera que fosse um bocadinho melhor. Eu vou dizer, eu acho que o Luís, quando comprou esta carrinha, eu acho que também Achávamos os dois. Sim, mas eu sempre achei que a Malu tem mais potencial. Sim, mas atenção, não são duas carrinhas concorrentes. Sim, não, são completamente diferentes. Eu achei que se calhar a questão de ter a questão do duche de água quente fosse se calhar atrair mais Uma pessoas. mais-valia. Mas acho que é agora para a altura do inverno, não para a altura do verão. Pois. Porque na altura do verão está calor, eles se calhar nem querem saber se a água está quente ou se está fria, na Sim. realidade. E então... Mas pronto, foi uma questão também de estar. Até porque a nossa ideia era que fosse uma carrinha que desse para ser alugada quase o ano todo. Porque Exatamente. a White acaba por ser um bocado chato. A White não, a Malu acaba por ser um bocado chato porque não tens o duche interior, tens de estar a tomar banho cá fora. Frio, vento, chuva, acaba por ser um bocado desagradável. Já a White consegues tomar banho, tem o aquecedor, tem água quente, acaba por ser diferente. Era mais nesse sentido.
Sim, é isso, mas pronto. Mas também não correu mal, Não atenção. correu mal, mas, ou seja, este ano, primeiro ano faturámos 9.300 e este ano faturámos 16.000. Pronto. Sim, faturação. Sim. Fora as despesas. Fora despesas, sim. Pronto, e agora Mas estamos... correu bem. Sim, correu bem. E agora estamos na fase em que também tudo aquilo que faturámos e que lucramos também é para investimento. Sim, neste momento agora estamos a arranjar as carrinhas com esse dinheiro. Sim, ou seja, nós depois, a seguir a todos os verões, fazemos sempre as manutenções gerais. Nomeadamente também às vezes vamos com elas à inspeção. Olha, fomos com ela à Sim, inspeção. fomos com que a tu Malu tremeste. à inspeção. Aquela carrinha está sempre... Porque nós nunca sabemos, né? Quem é que apanhamos lá, ou se a carrinha afinal tem alguma coisa e nós não sabemos. Sim, trememos correu, sempre na mas inspeção. E tu até podes ter feito a revisão toda e está tudo ok, Mas vais é sempre sempre tremer. aquela coisa, sim. Faz sempre assim. Mas sim, correu bem. A White acho que foi uma ótima compra. Eu acho que sim. Aliás, todas as pessoas dizem que a carrinha está muito boa. Agora tem ali alguns avazeres para ficar perfeitinha e para o ano está pronta para vos receber, se quiserem. Sim. Pronto, e agora estamos nesta fase de encontrar uma nova fonte de investimento. Estamos à procura, sim, podemos dizer, estamos a ver se conseguimos arranjar mais uma carrinha. Só que desta vez a ideia será sermos nós a transformá-la. Bem, um desafio. E, exatamente, ou seja, e nós Quer queremos dizer, partilhar este eu vou ser a ajudante, só. Ele é que vai ser o trabalhador. Exatamente. A Mariana vai ser o que se Não, costuma dizer o que eu chego aí. Nós temos sempre a dizer, olha, chega aí esta peça, olha, chega aí ou então aquilo. segura aqui. E eu pronto, sim, mas acho que vai ser giro essa experiência e a ideia é nós irmos partilhando a evolução da transformação com vocês. Sim, e lá está. E também nós demos um grande passo para a questão do armazém. E também agora, neste caso, como queremos fazer transformação, também é bom termos o armazém. Sim, claramente. Aproveitamos e fazemos tudo lá. E agora com o inverno e a chuva, vai ser completamente diferente. Sim, não tem nada Porque a às ver. vezes tínhamos de ter as coisas todas dentro da carrinha quando chovia e depois era um grande filme, tirar tudo cá para fora. É completamente diferente agora ali. Portanto, vêm muitas novidades a nível de conteúdo. Quando nós ainda não temos... No YouTube, o Luís vai começar também, se passarmos aqui para a fase de transformação. Sim, mas ainda vai demorar, atenção. Ainda vai demorar, sim, não vai ser já. Estamos à procura de carrinha, ainda não sabemos muito bem o que é que vai ser. Estamos a ver. Se encontrarmos assim um bom negócio, assim que nós tivermos novidades, vocês vão ser os primeiros a saber. Claro. Mais coisas? Sim, acho que já está tudo. Já falámos sobre praticamente tudo. Da White. Da White já falámos. Até chegámos a falar também da questão do evento que não estava planeado. Mas já sabem. Têm que subscrever o canal do YouTube, subscrever o Spotify, deem gosto, partilhem e também importante no Spotify é avaliarem com 5 estrelas, nunca menos que isso. Pois não. Ok? Quem der 4 eu vou saber quem foi e vou furar os pneus. Não vais nada. Estou a brincar. Mas sim, é muito importante que vocês partilhem, que é também para nós chegarmos a mais pessoas e claro, temos ainda muito para mostrar. Eu acho que vamos ser os pioneiros de podcasts sobre camper. Assim, eu não sei se nós somos os primeiros, não gosto de estar a falar de borla. Sim, eu também não sei se somos os primeiros, mas eu acho que aparentemente pelo que nós somos, vimos, sim. Em que falemos assim de camper van, só de camper vans. E malta, se quiserem trazer algum tema aqui para o nosso podcast, sim, nós também aceitamos sugestões. Nós já tivemos algumas sugestões. Já apontámos e vamos falar sobre elas. Eventualmente vamos se calhar juntar vários temas. Exatamente. E falamos e fazemos só um episódio sobre temas sugeridos pelas pessoas. Nós podemos fazer isso. Nós já recebemos pelo menos 2 sugestões de temas e já estão apontados, não se preocupem. Portanto, já sabem, subscrever, colocar gosto e avaliar e partilhar com todas as pessoas. Pessoal, muito obrigado malta. E até para a semana. Até ao próximo episódio.